Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Alinhando-se à Consciência, tape 500B. Boa tarde. Hoje chegamos ao ponto onde, independentemente do que aprendemos, do que estamos lendo ou estudando, sentimos que precisamos viver a nossa convicção. Precisamos viver a vida que agora está se abrindo para nós. Há um período em nossa experiência quando pensamos sobre nós mesmos puramente como estudantes ou principiantes. E durante esse período, estamos aprendendo, estamos absorvendo novos princípios, estamos descartando velhas crenças religiosas, superstições, credos e doutrinas. Estamos aprendendo a não ser dependente de nada que existe no reino exterior. Usamos todas as coisas de que precisamos da melhor forma possível, mas não dependemos de nenhuma delas. Nós estamos aprendendo que existe apenas um poder e que é justamente essa crença universal em dois poderes que nos limita. Estamos aprendendo sobre a natureza de Deus. Estamos aprendendo sobre a natureza da oração. Por um longo período, estamos aprendendo continuamente e, ao mesmo tempo, desaprendendo. Aprendendo a soltar, a nos desapegar. Mas chega um tempo em que surge o pensamento sobre o que fazer com toda essa aprendizagem. Como posso ir além de simplesmente estudar? Como posso dar o passo seguinte? Não podemos permanecer apenas estudando. Precisamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida prática. E isso, naturalmente, é o começo de sua experiência. É quando você começa a viver tudo aquilo que aprendeu. Agora, a primeira grande lição no caminho espiritual é esta. Externamente, parecemos ser pessoas separadas, com interesses separados, e humanamente vivemos nossas vidas dessa forma. Entretanto, no caminho espiritual, aprendemos que isso não é verdade, que existe no meio de nós uma árvore invisível, a árvore da vida. Existe essa árvore invisível justamente aqui, e somos todos partes dessa árvore. Ela tem tentáculos invisíveis, pequenas varas ou galhos que se lançam para fora e que liga cada um de nós ao tronco, a fonte da vida. Isso acontece, quer estejamos ou não conscientes de sermos esses galhos invisíveis que estão ligados à árvore da vida. Assim, nós estamos ligados a essa videira invisível e, portanto, a vida da árvore, que é Deus, flui para fora através desses galhos e se torna a nossa vida. Então, veja o que a percepção disso nos faz. Em primeiro lugar, quebra a crença de que eu sou apenas um indivíduo aqui com uma vida própria. Porque imediatamente eu vejo que minha vida não é minha, é a vida da árvore fluindo através de mim. E nesse sentido eu perco qualquer preocupação sobre minha vida. Não preciso me preocupar com a minha vida, porque a vida da árvore é minha vida e ela já está fazendo tudo o que é necessário para mim. Ela conhece minhas necessidades antes que eu as conheça. É seu maior prazer me dar o reino. Sempre busco ver essa videira invisível com a qual eu sou um e, portanto, na realidade, não existe esse eu separado com o qual preciso me preocupar, porque o único eu que existe é a vida da árvore. Não existe esse eu separado da árvore. Não existe vida separada da árvore.
Existe a vida única fluindo como meu ser individual. Essa vida está individualizada na forma do meu ser. Mas isso é apenas uma parte da visão, porque agora estou começando a ver que vivo, me movo e tenho meu ser como realmente a vida da videira, a vida da árvore. Eu vivo, me movo e tenho meu ser no bem que está fluindo dessa fonte. E ela está em mim e eu estou nela. Isso constitui unidade. Portanto, agora, posso dizer que eu, por mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. E posso ir além e dizer, o Pai sou eu. Ou, eu e o Pai somos um. Porque a vida do Pai é minha vida. A mente do Pai é minha mente. A alma do Pai é minha alma. Existe apenas o Pai. E eu sou uma projeção da vida do Pai. E nós somos um. Não dois. Nós somos um. Estou aqui e aqui onde estou, Deus está manifestado individualmente na forma do meu ser. Agora que vejo isso, olho em torno de mim e vejo todos os outros galhos que fazem parte da mesma árvore. Vejo todos os indivíduos, você e eu, como galhos dessa mesma árvore. Olho em torno e digo, essa é a razão pela qual Jesus disse, não deveis chamar homem algum Pai sobre a face da terra. Aqui está a sua fonte, a fonte da sua vida. E então, vejo a árvore e digo, aqui estamos todos nós em unidade. Mas no mundo exterior, nos dizemos americanos, alemães, ingleses, holandeses, franceses. Isso não faz nenhum sentido no mundo espiritual. Nós somos todos um. A única diferença é a mesma que existe entre uma maçã, um pêssego, uma pera, uma ameixa. Essas frutas são individualidades da mesma vida, da mesma fonte, da mesma inteligência, da mesma abundância, do mesmo comando. E assim, começo a ver que desde que sou um com minha fonte, eu sou um com cada um de vocês. Somos todos uma só vida. A mesma vida que flui em minha vida, flui na sua. Então começa a perceber, porque o mestre disse, o que fizerdes ao menor dos meus servos, a mim o fizeste. Começa a ver que é impossível para mim fazer qualquer coisa que possa prejudicar qualquer um de vocês. Porque desde que as nossas vidas são uma, eu estaria fazendo mal a mim mesmo. E se pudesse beneficiar qualquer um de vocês, eu realmente estaria beneficiando a mim mesmo. Porque na totalidade da árvore da vida existe apenas um ser, se expressando através da árvore e tendo seus galhos como nosso ser individual. Entretanto, aprender, ouvir, ler sobre isso, mesmo ter um sentimento dentro de nós mesmos, sim, isso deve ser verdade. Isso é uma coisa, mas demonstrar essa verdade em nossa experiência, isso é uma outra coisa. E esse é o outro passo que precisamos dar. A única forma na qual qualquer coisa pode ser manifesta na sua experiência de vida é através de sua consciência. Nada pode entrar em sua experiência exceto através de sua consciência. Em outras palavras, se estivesse chovendo e você não estivesse cônscio disso, não estaria chovendo para você. Se tivéssemos uma grande soma de dinheiro no banco e não estivéssemos cônscios disso, não nos traria nenhum benefício.
Em outras palavras, nada existe para nós, exceto aquilo de que tomamos consciência, aquilo de que estamos cientes. Portanto, se quer trazer a graça de Deus para a sua experiência, você precisa conscientemente abrir sua consciência para essa verdade de que eu e meu Pai somos um. Agora, simplesmente fazer essa afirmação pode lhe fazer mais mal do que bem, porque pode lhe dar uma fé cega, uma simples afirmação da verdade sem o real conhecimento dessa verdade não vai ajudá-lo. Quando você declara eu e o Pai somos um, precisa ter uma ideia concreta em sua mente sobre o que isso significa. Precisa visualizar essa árvore da vida e seus galhos e perceber que você é um desses galhos e, portanto, é verdade que eu e meu Pai somos um. Ou você pode ver as ondas do mar e compreender que se eu sou uma onda, sou parte do oceano, porque não há nenhum lugar aonde o oceano termina e a onda começa. A onda é realmente o oceano, ele mesmo, na forma de onda. Você, de alguma maneira, precisa ter a capacidade de compreender como é que eu e meu Pai somos um. E quando usamos a ilustração da árvore da vida, como Jesus fez no segundo capítulo 15 de João, ou nos vemos como as ondas sendo unas com o oceano, podemos, através dessas ilustrações, compreender como nós somos uns com Deus. Você precisa encontrar uma forma através da qual possa entender claramente essa unidade com o Pai. Em algumas classes, eu tenho dado o exemplo do vidro e do jarro. O vidro é, na realidade, a substância. O jarro é a forma. Como você pode separar o vidro do jarro? Você não pode, porque na realidade não existe o jarro. O jarro é apenas um nome dado ao vidro numa certa forma. E assim é que o caminho infinito revela que Deus aparece na Terra como homem. Deus é a substância e essência, e o homem é a forma. Mas na realidade não existe o homem. O homem é apenas a forma na qual a vida de Deus está aparecendo na Terra. A mente de Deus está aparecendo na Terra. A alma de Deus está aparecendo na Terra. Em outras palavras, o homem representa a maneira de Deus se apresentar numa forma individual. Portanto, você vê que cada um de nós é o mesmo Deus manifesto na forma do indivíduo. Nessa forma, cada indivíduo tem uma função. Pode ser um médico, advogado, ministro, cientista, músico, inventor, etc. Mas ainda é a mesma vida. Ainda é a mesma mente, ainda é a mesma alma, independentemente da forma na qual a vida aparece. Agora, até que estejamos conscientes disso, até que isso faça parte da nossa vida como nossa própria respiração, precisamos nos abrir a cada dia, especificamente para a ideia de que eu e o Pai somos um. Precisamos seguir essa ideia através da meditação, até que um desses exemplos, ou um novo exemplo. Veja, Deus é tão infinito que você pode ter uma dúzia de exemplos que nunca pensei sobre eles. Porque eles virão para você da mesma fonte que vieram para mim. De dentro de si mesmo. Porque quando você entra nesse reino interior, você entra no mesmo reino que eu entro. Importante é que esse exemplo se torne uma coisa concreta para você, uma percepção visível da realidade invisível. Perceba que dentro de mim existe o mesmo Deus que está dentro de você. Quando atinge o centro do seu ser, você está atingindo a consciência divina.
consciência divina em mim é a mesma consciência divina em você. Nós não temos uma consciência separada, da mesma forma que não temos uma vida separada. Todos os galhos da árvore estão ligados ao mesmo tronco. Existem 1000 galhos, todos ligados ao mesmo tronco, todos sendo nutridos pela mesma fonte, todos têm a mesma substância. E assim é conosco. Quando meditamos, esquecemos tudo lá fora e mergulhamos dentro desse tronco, por onde flui toda a seiva que alimenta a vida, alimenta todos os galhos. Estamos todos nessa consciência, nessa mesma sabedoria, crescendo continuamente. Alguém perguntou a um místico francês em que língua Deus falava com ele. Ele respondeu: não sei em que língua ele fala. Eu o ouço em francês. Bem, é o mesmo conosco. Deus nos fala através da linguagem do Espírito. Você pode ouvi-lo em alemão, eu em inglês e assim por diante. Mas o ponto é, Deus não está interessado em que língua nós estamos ouvindo. Deus está falando na linguagem espiritual e nós estamos interpretando na nossa própria língua, seja ela qual for, pois nela fomos condicionados desde o berço. Por quê? Porque no fundo do meu ser está a mesma consciência que está no fundo do seu ser. Quando entramos em meditação, alcançamos a mesma fonte. Isso é, a universalidade e a unidade da consciência. E você não pode encontrar nada, em lugar algum fora dela. Quando você entra em meditação e consegue chegar a essa consciência, você está no lugar em que tudo está. Portanto, você vai encontrar a mesma mensagem e você a interpreta em sua própria língua, de acordo com os exemplos que lhe são familiares. Um homem de negócios vai expressá-la nessa linguagem e outro vai expressá-la em sua própria linguagem, de acordo com seu próprio condicionamento. É como na mensagem do caminho infinito. Eu escrevi na linguagem do misticismo cristão, mas poderia reescrever todos esses livros usando os mesmos princípios na linguagem do misticismo oriental ou hebreu. Por quê? Porque os princípios são todos os mesmos. É apenas uma questão de que alguém na China, na Índia ou no Japão expressaram esses princípios de uma forma e os místicos cristãos os expressaram de uma outra forma. Mas o que eles realmente estão expressando? O mesmo princípio. Eu e o Pai somos um. Existe apenas um poder, existe apenas um ser. Tudo isso é tão universal quanto Deus. Ele pode ser encontrado nas escrituras de todos os povos. As diferenças são apenas uma questão do condicionamento mental daqueles que expressaram a mensagem. Mas, se você conseguir ver por trás do condicionamento, vai encontrar esses mesmos princípios. Agora, em sua meditação diária, lembre que você pode expressar tanto suprimento quanto qualquer pessoa que já existiu. Quer esse suprimento seja sabedoria espiritual, arte, literatura, dinheiro, felicidade, saúde, não faz nenhuma diferença, porque todo o bem está dentro da consciência. Tudo que existe tem sua fonte na consciência. Tudo está dentro da consciência divina. Portanto, para ter esse suprimento, você precisa trazê-lo de dentro dessa consciência. Mas lembre-se de que quando fecha os olhos e mergulha dentro de si mesmo, você está na mesma sala em que estou.
você está na consciência divina e bebendo da mesma fonte em que estou. Porque Jesus estava, ou Buda, ou qualquer místico, qualquer líder religioso que tenha realmente feito esse contato. Todas as mensagens vieram do mesmo lugar. Vieram de dentro deles mesmos, onde o reino de Deus está. Tudo o que você tem a fazer é lembrar-se que no momento em que fecha os olhos, é como um galho da árvore recebendo a seiva do tronco. Então, se 1000 pessoas estão olhando para dentro, todas elas estão vendo a mesma coisa e jorrando externamente o que beberam dessa mesma fonte. Assim, para entrarmos nessa nova vida, temos ainda um outro passo a tomar, que é muito mais avançado do que a ilustração dos galhos e da árvore. Esse é um passo além, e ele consiste na minha unidade consciente com Deus, com a fonte. Constitui minha unidade com cada ideia espiritual. Em outras palavras, no momento em que eu sou um com minha fonte, eu sou um com a vida espiritual de cada um de vocês, com a vida espiritual de cada pessoa na Terra. E é por essa razão que não importa que uma pessoa esteja no lugar mais distante do mundo, eventualmente, se ela está no mesmo nível de consciência que eu, será atraída a mim, porque nós somos um. Nós fizemos contato invisivelmente e sem que soubéssemos, coisas inimagináveis acontecem. Uma pessoa escreveu que estava numa biblioteca e encontrou um livro meu, e o título a atraiu como uma chama. Outra disse que seu vizinho tinha lhe dado um livro e esse livro foi realmente muito especial na vida dela. Em miraculosas formas, as pessoas encontram um livro no ônibus e aquele livro lhe traz algum benefício. E no final eu recebo uma correspondência dessa pessoa e de pessoas de todos os lugares do mundo. Agora, tudo isso sem publicidade, sem pedir nada, sem ir a lugar algum, exceto aonde fui convidado. E isso sempre acontece em todo lugar do mundo, as pessoas vêm sempre até mim. Por quê? Porque nós somos um. Porque eu encontrei minha unidade com minha fonte. Por isso, todos aqueles que precisam fazer parte da minha experiência e todos que podem ser abençoados por mim são atraídos para mim. Se tudo isso está debaixo da lei de Deus, então deve ser universal. Eles não apenas são uma bênção para mim, eu também devo ser uma bênção para eles. Mas isso não quer dizer que somente aqueles que são uma bênção para mim podem ser beneficiados por minhas bênçãos. Em outras palavras, ao nos unirmos em consciência, desencadeamos um fluir de bênçãos. Estamos dando e recebendo o tempo todo. Não é que eu estou aqui derramando bênçãos sobre vocês e vocês estão recebendo. Mas o que eu estou derramando e vocês recebendo está retornando. Está retornando em amor, está retornando em gratidão, está retornando em compreensão. É um fluir, uma correnteza. Mas nunca acredite que qualquer pessoa esteja apenas dando, porque essa não é a forma que Deus trabalha. A única forma que você tem de ver Deus é quando pode ver como esse fluxo funciona. Ele tem que ir e tem que voltar. Ir e voltar. Quanto mais fortemente ele vai, mais fortemente ele retorna. É como quando atira fortemente uma bola contra a parede. Ela volta imediatamente com a mesma força. Assim é que, quanto mais amor você deixa fluir em seu coração, mais amor retorna para você, mais vida retorna para você. Então, você percebe que a minha união consciente com a minha fonte acontece na minha consciência. De outra forma, não posso manifestar essa verdade em minha experiência. Mas,
Desde que eu esteja consciente da minha unidade com a fonte, estou também consciente de minha unidade com todos os seres, com todas as ideias espirituais. E é assim que o transbordamento, o fluxo de ideias, o fluxo de bênçãos acontece. Esse é justamente o título do meu novo livro. O mundo é novo. Sim, o mundo é novo. Esse é o tema do livro O Mundo é Novo, porque esse foi um dos primeiros princípios que me foram revelados e que me mostrou como esse trabalho deveria ser desenvolvido. Porque ele não poderia ser desenvolvido sem uma organização. Ele não poderia ser desenvolvido sem muito dinheiro. Ele não poderia ter se desenvolvido dessa forma porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos reputação, não tínhamos os requerimentos humanamente necessários. Mas foi realizado através da minha conscientização de que minha unidade com Deus constitui minha unidade com todas as coisas, e isso me inseriu no novo mundo. Agora, eu tenho observado em minha experiência com nossos estudantes, na área artística, na área médica, na área dos negócios ou em qualquer outra área, eles têm provado o mesmo princípio, que quando eles se conscientizam de sua unidade com a sua fonte, inúmeras oportunidades se abrem nos negócios, nas artes, surgem novas ideias, surge tudo aquilo que lhes é necessário e, naturalmente, também as pessoas necessárias ao seu desenvolvimento aparecem. Existe um benefício mútuo, um circular de energia. Tudo o que é necessário aparece. Há um jorrar constante de bênçãos, uma corrente que circula e beneficia a todos. Mas lembre-se, o Mestre nunca disse que a verdade o libertaria. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que o liberta, é o seu conhecimento da verdade. Se a verdade nos libertasse, Jesus teria se ocupado de uma vida normal, porque a mesma ideia sobre o automóvel que existia naquela época é a mesma que existe agora. Mas não tínhamos carros, porque ninguém conhecia essa verdade. Ninguém havia trazido a ideia à tona das profundezas da sua consciência. E assim é que existem grandes coisas a serem reveladas ao mundo. E nós somos essas coisas. Elas existem na nossa consciência. Mas, na realidade, elas existem em sua consciência, em minha consciência, em nossa consciência. Porque quando fechamos nossos olhos para meditar, nós estamos na mesma consciência, no oceano da consciência, que é uma só consciência. Eu não posso trazer de dentro dela invenções, porque minha mente não está voltada para essa área, mas as ideias estão lá. Se a minha mente estivesse voltada para essa área, elas chegariam à minha percepção. Eu não posso fazer trabalhos artísticos porque minha mente não está voltada para essa direção. Mas, qualquer que seja minha particular inclinação, eu posso manifestá-la, trazê-la de dentro de minha consciência. Qualquer que seja minha inclinação particular, isso eu posso manifestar externamente. Isso precisa ser praticado por você. Precisa saber que quando fecha seus olhos para meditar, você está agora na mesma consciência em que Jesus Cristo estava. Você está na mesma consciência em que Buda estava. Você está na mesma consciência em que Lao Tzu estava. E tudo o que eles sabiam, e até coisa que eles não sabiam, estão disponíveis para você, porque ninguém manifestou ainda a totalidade da sabedoria espiritual que existe na consciência, uma vez que ela é infinita.
Agora, uma vez que percebo que, quando fecho meus olhos, estou mergulhando na consciência divina, eu tenho que trazer de lá o infinito. Preciso dar o próximo passo e compreender que não estou trazendo tudo isso para mim mesmo. Não existe um plano no reino de Deus que qualquer um de nós tenha monopólio sobre o bem. Portanto, Thomas Edison não poderia trazer a luz elétrica para a sua casa apenas. Henry Ford não poderia trazer a realização do automóvel apenas para a sua família. Quando alguma coisa vem à nossa consciência, isso é universal e precisamos estar preparados para deixá-la fluir. Assim, não pode existir o pensamento de que Deus mandou uma coisa exclusivamente para mim. Eu recebi de Deus essa ideia e agora preciso deixá-la fluir. Ela sempre precisa fluir. Precisa atender minhas necessidades e ainda restar 12 cestas cheias para serem partilhadas com quem quer que precise. Se você não estiver deixando fluir, distribuindo, vai ver que a correnteza seca, como acontece com os frutos das árvores quando não são colhidos. Simplesmente a árvore para de produzir. Tudo isso impede que a nova colheita surja. E assim, quando não partilhamos, ficamos estagnados e novas ideias não podem surgir. Qualquer que seja a oração, ela precisa ser realizada em favor do todo. A maior barreira à oração é mergulhar em Deus querendo alguma coisa para mim, porque não existe Deus algum lá que me conheça. Deus está lá manifestando a si mesmo, expressando a si mesmo. O que Ele tem para você, tem para mim e para o mundo inteiro. Quando eu mergulho em meu interior, não é para mim, deve ser para a revelação ou o desdobramento do que quer que seja que Deus tem para mim, para você, o que Deus tem para ser expresso e nossa função é partilhar. Isso acontece sempre porque a lição é que o menor está incluído no maior. Quando mergulho nas profundezas do meu ser para o desdobramento do bem, a manifestação do bem é o meu desejo, a manifestação do bem, que é para o bem infinito que eu preciso partilhar. E assim eu não sou deixado de fora. Eu sou excluído quando busco as bênçãos somente para mim. Veja como temos condicionado nossas orações. Estou orando por uma bênção em particular para mim. E essa é muitas vezes a razão pela qual não a recebemos. Precisamos entrar em meditação com o objetivo de realizar o bem universal. Pai, revela-te. Pai, revela-me a verdade. Não a verdade sobre mim. Não existe uma verdade sobre mim que também não seja a verdade sobre você. De outra forma, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Qualquer que seja a verdade que se apresenta a uma pessoa, é também a verdade de todas as pessoas. Qualquer que seja a verdade sobre todas as pessoas, é a verdade sobre cada indivíduo. Portanto, quando orar, não ore erradamente. Se lembre, você fecha seus olhos e fecha também o mundo lá fora, o mundo das aparências. E agora, você se encontra na consciência divina dentro do seu ser. Você agora encontra-se na consciência infinita. Mas não vá lá pedir umas poucas migalhas. Deixe um grande diamante surgir de lá. E se for demais para você, simplesmente partilhe. Isso é tudo. Mas não limite o que Deus pode lhe oferecer. Não vá a Ele buscando algo para um pequeno propósito, algo para resolver um pequeno problema. Deixe Deus se revelar em toda a sua plenitude e assim descobrirá que todas as suas necessidades já estão atendidas e você trouxe ainda 12 cestas cheias para serem distribuídas com os outros.
Agora, como disse, devemos ir a um ponto além da ilustração da árvore e dos galhos. E aqui precisamos elevar nós mesmos a esse ponto. Precisamos parar de pensar sobre a forma material da árvore. Fechamos nossos olhos e agora sabemos que não estamos mergulhando apenas em nós mesmos. Agora sabemos que fechando nossos olhos estamos nos separando das aparências. Estamos realmente na consciência uns dos outros. Em outras palavras, estamos na única consciência divina, que é a consciência de cada um de nós. Não fisicamente, mas espiritualmente. E assim, aqui nós estamos todos juntos em uma única consciência. Você pode ver que aquilo que abençoa um de nós, abençoa todos nós. E você pode ver que se fosse possível para algum de nós causar dano ao outro, estaria causando dano a si mesmo, porque dentro dessa consciência está o todo. Esse é o ensinamento oriental sobre como o karma começou. O mal que faz ao outro está fazendo a si mesmo. Ele vai retornar para você com certeza. O bem que faz ao outro está fazendo a si mesmo e ele retornará para você com certeza. E esses ensinamentos também fazem parte do ensinamento de Jesus Cristo. E nós o chamamos a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Seja o que for que fizermos ao outro, será feito a nós. Mas não existe Deus ao um tomando essa decisão. Isso é uma lei que colocamos em ação. E se estou enchendo meus pensamentos com amor e verdade sobre você, isso é o que deve retornar para mim. Você não tem nenhum poder para impedi-lo, da mesma forma que ele não tem nenhum poder para enviá-lo. Sou eu aquele que está enviando o amor e ele vai circular, ele vai chegar até você e através de você vai voltar para mim. Mas se eu enviar o mal, inveja, ambição, animosidade, ciúme, raiva e ódio, não esqueça que não vai parar em você. Tudo isso terá que passar por você e voltar para mim. Por quê? Porque não somos seres separados. Tudo o que você tem que fazer é fechar os seus olhos e ver que estamos todos juntos nessa lei do universo, nessa infinita consciência. Assim, você vê que seria uma impossibilidade partilhar verdade, amor e sabedoria com você sem que tudo isso completasse o círculo, porque tudo isso gira, vai e volta, numa expressão eterna. Assim, pode ver que no momento que a gente deixa sair qualquer crença universal de ódio, ciúme, inveja, nós estamos punindo a nós mesmos. Não existe nenhum Deus nos punindo. Nós é que estamos colocando a lei do karma ou a lei da semeadura em ação. Veja o que Jesus disse. O que fizerdes ao menor dos meus servos, a mim o fizeste. Você colocou em movimento uma lei que vai trazer de volta tudo o que saiu de você. Quando fizeste alguma coisa ao menor dos meus servos, você pôs em ação essa lei que faz voltar para você. Isso não vai voltar para seu vizinho. Isso não vai voltar para os seus filhos, para as outras gerações. Isso tem que voltar para o indivíduo. Aqueles que já alcançaram um estágio mais elevado no desenvolvimento espiritual, mesmo o estudante espiritual, apresentam um grau menor de sensualidade, ódio, inveja ou ciúme do que as pessoas lá fora no mundo que não têm essa consciência. Mas tem um pensamento que ainda é encontrado entre os estudantes espirituais, porque eles ignoram as consequências desse pensamento. Se vemos o nosso próximo como um ser humano, estamos dando falso testemunho contra ele.
E essa mesma crença e visão do outro como ser humano retornará para nós. E assim voltaremos a manifestar esses aspectos humanos. Como vocês sabem, os seres humanos são parcialmente bons e parcialmente maus, saudáveis e doentes, ricos e pobres. Em outras palavras, a humanidade é formada dos pares de opostos. A humanidade é formada do bom e do ruim. E no momento em que começamos a pensar sobre esse mundo e as pessoas que nele vivem do ponto de vista humano, estamos colocando em ação o falso testemunho que retornará para nós. Por isso, precisamos ter um período de purificação a cada dia. Eu sei que durante o dia terei esses pensamentos humanos sobre as pessoas do mundo. Mas pelo menos uma vez por dia, preciso me sentar e me purificar, trazendo à minha mente que não importa que julgamento humano eu tenha feito, não importa que correção humana eu fiz, isso é apenas na superfície aparente das pessoas. Na realidade, sei que eu sou elas e elas sou eu. Verdadeiramente eu sei isso. Sei que realmente não existe mal algum em pessoa alguma. Mas, na experiência humana, olhando para as aparências, aparecem circunstâncias que preciso corrigir em formas que as pessoas não gostam. Tem horas que tenho opiniões duras ou julgamentos. Principalmente pessoas que exercem cargos elevados estão constantemente vivendo essas situações. Mas dentro de si mesmo precisa dizer: Pai, me perdoa, eu conheço a verdade sobre essa pessoa. Precisamos procurar nos purificar constantemente, porque mesmo que tenhamos aceitado emoções humanas durante o dia, em algumas circunstâncias ou com algumas pessoas, internamente precisamos ver a verdade. É algo parecido como quando os pais punem as crianças. Mesmo quando fazem isso, eles não estão realmente odiando a criança. O que eles estão fazendo é tentando, na superfície, fazê-la acordar. Os pais às vezes ficam muito bravos, enlouquecidos com as crianças. Mas lá dentro eles as amam. Isso acontece porque eles acreditam em punição e não se controlam sobre a fraqueza da criança. Mas mesmo quando os pais estão corrigindo seus filhos, é algo na superfície. Não existe ódio. E assim é conosco. Mesmo que nós tenhamos pensado coisas duras sobre algumas pessoas no mundo, vamos pelo menos não guardar tudo isso dentro de nós. Vamos pelo menos ter um período durante o dia onde fechamos nossos olhos e entramos completamente na consciência espiritual. E lá estamos todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Estamos todos aqui dentro dessa consciência divina. Há apenas a essência, o material, o vidro, que pode tomar 1000 formas. Existe apenas uma consciência aparecendo como 3 bilhões de pessoas. Mas para conseguir ver isso, preciso fechar os olhos para as aparências e meditar sobre a verdade e perceber que esta é a consciência divina de cada um de nós. Quando fecho meus olhos para meditar, quando estou nessa consciência divina, eu estou em sua consciência e você está na minha. Agora precisamos ter cuidado com isso, porque o que penso sobre você é o que vai retornar a mim. Essa é a razão pela qual a purificação é necessária. Essa é a razão pela qual é necessário que sejamos puros em nossos relacionamentos uns com os outros, porque no momento em que nos permitimos ter em nossa consciência todos esses julgamentos humanos, estamos colocando a nós mesmos
debaixo desses julgamentos que fazemos. Voltamos ao nosso comportamento humano e nada espiritual. É preciso sempre lembrar que o que estamos pensando sobre os outros, estamos atraindo para nós mesmos. Agora, cada um de nós foi destinado a ser uma bênção para todas as pessoas na face da Terra e também para o mundo animal e vegetal, para todo o universo. Mas não temos sido essa bênção. Não temos sido essa bênção para as pessoas, exceto na proporção em que temos essa pureza espiritual. Preciso continuamente trabalhar a minha consciência, porque sei que existe somente uma consciência. Você está na mesma consciência em que estou. Nós todos somos expressões dessa consciência. A vida de todos nós vem dessa consciência. Se todos estivéssemos unidos na consciência do bem para todos, você pode imaginar o que aconteceria? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa ruim, você tem que ir ao Pai e pedir: Pai, perdoa-o. Ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa-o. Aqui nesse reino exterior, nós não sabemos o que estamos fazendo, pois não conhecemos o nosso relacionamento de uns para com os outros. Precisamos perdoar, porque ninguém faria o mal exceto na ignorância da verdade. Eles não podem evitar. Eles pensam que existe um eu separado e que se eles tirarem $1.000 de você, ficarão com os $1.000 e você ficará sem nada. Eles não percebem que na realidade estão roubando a si mesmos. Assim, nessa ignorância, continuam roubando, sempre precisando roubar e nunca tendo o suficiente. Precisamos perdoá-los porque não conhecem a verdade. Seja o que for que o indivíduo esteja fazendo, ele não o faria se soubesse que nós somos um. Ninguém que possa fechar os olhos e ver essa unidade, essa infinidade, poderia cometer qualquer pecado contra o outro. Tudo o que fazem é porque veem apenas o mundo exterior e pensam que a única forma de conseguirem o bem é fora deles mesmos. O estudante espiritual que está colocando em prática os ensinamentos precisa tirar um período a cada dia para compreender: meu suprimento vem de dentro de mim. É a infinita consciência divina aparecendo como forma. Não importa se essa forma é dólares, ou ouro, ou prata, não faz diferença. Quer essa forma seja uma casa ou um carro, não faz a menor diferença. O importante é saber que eu estou recebendo o meu bem dessa consciência. A consciência criadora e mantenedora do universo que está dentro de mim. A consciência é a substância que dá forma ao meu suprimento. Agora, eu posso estar livre do homem cuja respiração está no próprio nariz. Agora, eu posso dizer: vamos oferecer os primeiros frutos a Deus. Em outras palavras, reconhecendo que Deus é a fonte, eu retorno tudo a Deus. Como eu posso dar os primeiros frutos? E as Escrituras diz: se você diz que ama a Deus que não vê, e não ama seu próximo, seu irmão que vê, você é um mentiroso. Portanto, sei que a única forma em que posso amar Deus em primeiro lugar é através do amor que eu ofereço ao meu próximo. Porque a parte do homem, porque separado do homem, onde está Deus? Deus é a consciência do homem. Portanto, o que estou fazendo ao homem, estou fazendo a Deus. Assim, posso partilhar meus primeiros frutos da forma que quiser. Os primeiros frutos da oração, os primeiros frutos do amor,
os primeiros frutos do dinheiro. Não faz nenhuma diferença, desde que eu pegue os primeiros frutos e partilhe de alguma forma. Assim, estarei retornando-os à fonte infinita, que faz tudo circular novamente e voltar para mim. Mas o ponto nessa noite é que todas as lições que aprendemos na mensagem do caminho infinito precisa ser posta em prática por cada um de nós conscientemente. Porque somente aquilo que conscientemente colocamos em prática será manifesto em nossa experiência. Aquilo que apenas lemos ou ouvimos é muito bom. É melhor do que as notícias dos jornais e da televisão. Mas, na realidade, não produz os frutos da vida espiritual. A vida espiritual começa quando começamos a colocar em prática os princípios que se tornaram claros para nós. E nunca é bom usar uma passagem da Escritura ou da verdade a menos que possa ver em sua mente o seu significado. Há um perigo em simplesmente dizer: eu e o Pai somos um. Há um perigo em dizer: Deus é meu suprimento. Porque você pensa que essas afirmações irão fazer alguma coisa por você. Elas não farão nada mais por você se as repetir como quem reza um rosário. É somente quando puder mergulhar internamente e entender o significado da afirmação eu e o Pai somos um. Entender o significado de dar os primeiros frutos. Entender o significado, tornado claro através de alguma ilustração, só assim eles trarão resultado. Bem, eu vou lhes dar um exemplo, uma das maiores citações que eu uso em minha vida pessoal, uma que vivo por ela e através dela e tem um profundo impacto em minha vida. É a seguinte: eu tenho carne que o mundo não conhece. Posso assegurar-lhes que, à primeira vista, essa citação é completamente sem sentido. E ficar repetindo é somente uma forma de hipnotismo. Mas ela tem um significado especial para mim. E, portanto, ela traz uma tremenda demonstração em minha vida. Bem, o que significa para mim? Eu tenho carne que o mundo não conhece. Você não percebe que estou olhando para dentro desse infinito mar de consciência? E esse infinito mar de consciência é minha carne, meu pão, meu vinho, minha água, amor, relacionamentos humanos, meio de transporte, tudo de que preciso. Você não pode ver que essa consciência infinita é aquilo de que eu vivo? Não vivo das coisas externas. Estou vivendo disso. E ao conhecer essa verdade, ela aparece externamente como todas as formas necessárias em minha vida. Eu vivo dela. Portanto, eu posso dizer, eu posso partilhar com você. Eu aceito qualquer coisa que você me oferece, mas nunca vou dizer que dependo de você. Não, eu tenho carne, eu tenho entendimento que dentro de mim está a consciência infinita. E eu a vejo espalhada nos 4 cantos do universo. E qualquer indivíduo pode olhar dentro de si mesmo e ver tudo isso que vejo. Isto é, a mesma consciência divina que é a substância de toda forma. E, portanto, posso dizer, eu tenho carne, eu tenho água, eu tenho vinho, eu tenho inspiração, eu tenho o poder da ressurreição, eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque eu tenho essa consciência que é a substância de tudo que existe.
Bem, quando você pode explicar para si mesmo, quando a citação tem um significado, você pode viver por essa passagem. Mas, se estiver simplesmente repetindo-a e pensando que essa repetição é alguma coisa, isso não representa coisa alguma. Você tem que tomar a passagem e torná-la clara para você. Tem que entender o seu significado. Só assim poderá aplicá-la em sua vida. Uma vez que você entenda, agora você tem um mantra com o qual pode viver. Não uma citação que repete cegamente sem conhecer o seu significado. Porque dessa forma você está simplesmente hipnotizando a si mesmo com vãs repetições. Repetindo que todo dia está ficando cada vez melhor, ou que Deus é amor, ou que Deus é suprimento. A primeira coisa necessária é saber o que é Deus. Quando você sabe o que Deus é, quando você sabe o que o suprimento é, então você pode dizer: Deus é meu suprimento, e nunca mais olhar para ser humano algum por suprimento. Assim pode dizer: o meu negócio, minha arte, minha profissão, isso são apenas minha forma de expressão, forma de expressão diária do Deus que está em mim, não meu meio de vida. Meu meio de vida é Deus. Mas eu conheço um monte de pessoas tolas que repetem isso, mas não têm a menor ideia sobre o que Deus é, o que é o amor, o que é o suprimento, o que são os primeiros frutos. Nossa maior bênção no caminho infinito é procurar o sentido profundo de cada afirmação. Porque no passado, nós falamos uma mensagem sem compreender o seu significado completo. E eu não pude descansar. Os dias passavam e eu continuava procurando o seu real significado até encontrá-lo. Hoje, nós voltamos e voltamos novamente para o mesmo ponto e continuamos repetindo para que você possa entender esse ponto em particular. Repetimos até que você possa compreender um ponto específico dentro de um tape de 1 hora. Mas é esse entendimento que vai realizar a inteira demonstração do que está sendo dito. Sem entendimento não há demonstração. Toda a demonstração do caminho infinito foi feita no dia em que me foi revelado que o nome e a natureza de Deus é eu. Só isso foi responsável por toda a demonstração do caminho infinito em todo o mundo. E assim é que somente a pessoa que recebe a revelação ou compreensão da verdade pode demonstrá-la. Moisés fez sua total demonstração com uma revelação impactante. Eu sou o que sou. Ele nunca deixou outro ensinamento, mas apenas esse. Eu sou o que sou. Jesus também teve um só ensinamento. Aquele que me vê, vê o Pai que está em mim, porque eu e o Pai somos um. Eu sou a carne, o pão, o vinho, a água. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Sua total demonstração foi em torno de uma palavra. A palavra eu. O eu no centro do meu ser, o Espírito de Deus em mim. Nós pensamos que precisamos de alguma coisa nesses 20 livros. Mas você só precisa de uma. Você precisa entender esse eu. Esse eu sou. Em todos os aspectos da vida, aquilo que colocamos nela é o que vamos ter. O que colocamos em nossos estudos, o que colocamos em nossa prática, aquilo em que colocamos nossa devoção. O que colocamos em viver o caminho infinito. Isso é o que teremos de volta. Porque a Bíblia diz: você colhe o que semeia.
Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.